Então a gente vai começar aqui com as meninas maravilhosas. Vocês duas são creators, além de tudo, além de empresárias, além de fazer a diferença com a voz de vocês. E você reunir tantas vozes que faz diferença. Mas eu queria entender como que vocês colocam a inclusão e a diversidade na criação de conteúdo. Nossa, muito simples. Eu sempre falo que, quando eu falo sobre diversidade, é transversal o meu conteúdo. Na verdade, é transversal eu sou enquanto pessoa. Então, não é uma decisão, vou criar um conteúdo diverso, vou criar um conteúdo que inclui, vou criar um conteúdo... Posso trocar? Claro. Vou criar um conteúdo que paute a diversidade. É muito pelo contrário, é transversalizar mesmo a ideia, né? Então, todas as coisas que eu penso enquanto pessoa, até porque eu sou uma pessoa que pensa a diversidade desde quando eu nasci, sou filha de pais ativistas, sempre cresci nos movimentos sociais, a diversidade está contemplada. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre gastronomia, eu vou tomar cuidado para não hierarquizar uma gastronomia do mundo em detrimento da outra. Ou se eu vou falar sobre beleza, eu vou sempre falar, por exemplo, um conteúdo sobre maquiagem, eu vou falar que aquela base é do meu tom de pele, mas que existem pessoas mais escuras, ou que existem pessoas com vitíligos. Então é isso, é pensar a diversidade de forma transversal, como propósito de vida. Você vai treinando o seu olhar, você vai aprendendo a pensar sobre mais pessoas, né? E aí também acho que é muito importante complementar dizendo que quando eu penso diversidade, eu não estou falando só das negritudes. Eu estou falando das diversidades de gênero, das pessoas com deficiência, eu estou falando das territorialidades, eu estou falando das brasilidades. Porque uma vez eu ouvi uma frase que é isso: se você faz ativismo só sobre você, não é ativismo, é egoísmo. Então acho que as pessoas que se pensam diversas, elas precisam sempre ampliar essa diversidade até para as coisas que eu não sou. Por exemplo, vivo uma relação heteronormativa, mas preciso pensar sobre as pessoas que vivem relações homoafetivas. Enfim, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas posso incluir isso dentro do meu universo. Por isso que eu acho que é transversal e é um dever de todos. Que lindo. Para mim, é de uma forma... Para mim é tão... até que intuitivo, porque não sei se deu para perceber, mas a minha pinta está no meio do meu rosto. Então, querendo ou não, todos os meus conteúdos, independente do que eu estou falando, de como eu estou falando, do tema que eu estou propondo, o meu próprio rosto ele já traz uma representatividade para todo o conteúdo que eu tiver, porque está inerente a mim. Então, mesmo isso, eu ainda trago a ideia do que é a representatividade, também jogo em cima do tema para poder explicar também, às vezes, muita gente não sabe o que é um nevo melanocítico congênito, que é uma pinta, basicamente é uma pinta, só que ela é uma pinta maior. Então, por mais que eu a tenha, eu também uso as redes e os meus conteúdos para poder disseminar a informação também. E inspirar também, mesmo que as pessoas não tenham uma pinta, mas que tenham alguma característica física diferente, pode se sentir representada e espelhada em cima do meu conteúdo. Com certeza. E você já é o lado o ponto de vista da marca. Sim, sim. Né? Então, a gente tem discutido muito isso na sociedade também, não só do creator, mas com certeza pelas marcas essa responsabilidade, né, é mínima e necessária. Então, eu queria entender com você, como que a Pague Menos faz para ter uma inclusão mais completa? Boa. Primeiro, obrigado pelo evento incrível. Definitivamente vai ficar no calendário aí. A gente pensa muito, né? Primeiro que assim, desde que eu assumi... A Pague Menos ela é uma empresa nordestina, hoje é a segunda maior rede de farmácia do Brasil, são 1.700 lojas, então assim, é uma coisa gigante, tá em todos os estados, todas as capitais, mas ela tem predominância norte e nordeste, então por si só, ela já é uma companhia que precisou invadir, principalmente quando chegou em São Paulo, terrenos de outras e com grandes preconceitos regionais, como o preconceito com o nordestino. Então ela tem essa raiz e o nordestino ele é um povo que definitivamente se representa muito mais como negro, ou de pele clara, ou de pele escura, e aí isso acaba tendo uma representatividade na companhia. Como isso veio nos 43 anos da companhia, a companhia sempre investiu em inclusão e representatividade. Hoje ela é a maior produtora de conteúdo do varejo farmacêutico. Na verdade, nosso YouTube é o maior YouTube do mundo de farmácias. Nosso Instagram é o maior produtor de conteúdo. A gente tem um squad de aproximadamente, acho que 100 creators lá, que continuamente a gente está trabalhando e pegando o Brasil inteiro. Mas sempre, e isso é mandatório dentro do time, a gente precisa ter uma diversidade enorme.
É óbvio que eu tenho um olhar, eu sou gay, falo disso abertamente. Eu brinquei com as meninas, eu não sou influenciador das redes sociais mais comuns, mas eu sou do LinkedIn. Influenciador de top voice de LinkedIn. Então, não é muito o foco do evento, mas estou ali. E vale aí muito. Eu uso esse palco para falar, primeiro, não só de mim, 100% de acordo, que eu sou gay, eu tenho que puxar a mão, porque eu sou gay, mas eu sou branco, não tenho deficiências, nasci em São Paulo, então, assim, acima de mim só o homem hétero, né, branco. Porque, cara, eu, pelo fato de ser gay e branco, eu estou acima até da mulher hétero branca. Então, a gente sabe, são privilégios, eu tenho que reconhecer isso, eu tenho que usar isso dentro das minhas redes para puxar a mão dos outros, falar sobre todos os grupos minorizados e a companhia, necessariamente, isso também. Então, a gente tem um olhar acurado muito, muito forte em todo o squad de influenciador, em tudo que a gente faz de creator economy dentro da companhia. A gente tem lá um programa de social commerce muito forte, são 30 mil influenciadores trabalhando nas suas próprias lojinhas para vender os produtos da farmácia. E não adianta, quando você engata isso, entra na cultura da companhia. O mais difícil é quando entrar na cultura. Depois que entrou, não se questiona mais, porque o olhar genuíno já, né? vira, o olhar já viciou naquilo positivamente, então você vai falar assim, não, pera, gente, Semana do Consumidor, essa campanha está com 6 pessoas. Cadê a pessoa preta? Cadê a pessoa com deficiência? Então, isso já nem, sabe, nem se discute mais, porque já entrou no modo contínuo. E eu acho que todas as companhias deveriam ter isso. Se não tem, no mínimo, estabeleçam áreas de diversidade e inclusão que tenham esse olhar apurado. Desculpa o termo, mas a gente fala aqueles departamentos de vai dar merda, do tipo, cara, pega esse departamento de diversidade e inclusão para olhar suas campanhas, olhar teu dia a dia e fala assim, ó, tá errado. É, porque tem campanha que às vezes sai e a gente pensa, não é possível que não tinha uma pessoa mas que às vezes levantou não a bola. Não, às vezes não tem para falar, gente. A Ana que monta campanhas falando. Às vezes não Não tem é? real, né? E eu sempre falo que tem outro microfone pra gente não ficar nesse drama. E eu sempre falo que sim, é importante que essas áreas sejam construídas, mas eu sou criadora de conteúdo há 10 anos, né? Então vi muitas transformações positivas acontecendo. Quando a área não está construída, eu sempre acho que tem que trazer o criador, porque o criador ele pode funcionar de forma transitória e temporária até que essa área seja construída. Pelo amor de Deus, né? O criador, como a pessoa mais próxima da sua comunidade, pode fazer o setor de vai dar merda. Eu adorei o nome. De vai dar merda. Então, assim, claro, criadores que são relevantes, que têm, enfim, que estão pautando essas questões. É uma ferramenta super acessível para as próprias agências e marcas para fazer isso acontecer. E agora eu vou perguntar para elas, porque perguntar para as marcas é fácil, sabe, Renata? Brincadeira. Eu queria muito saber, assim, de vocês. Vocês acham que, sinceramente, como vocês acham que uma marca precisa passar a mensagem da diversidade em geral? E eu queria também, agora, perguntar para as duas ali, se vocês acham que as marcas estão, de fato, fazendo esse trabalho. Vamos analisar aqui, eu quero muito saber de você, Ana. Acho que a gente olhar para os últimos 5 anos, e óbvio que na Pague Menos a gente já viu o que está sendo feito, mas o que você acha do mercado? Eles estão respondendo? Como é o tempo disso? Como que você acha que uma marca pode trazer essa mensagem, assim como ele falou em tudo? Você pediu honestidade, né? Eu acho que a gente viveu um período melhor, né? A gente teve um marco histórico importante, que foi uma coincidência de muitos fatores muito tristes, que a gente sempre lembra, né? George Floyd com a morte de Marielle, onde as marcas se movimentaram para uma transformação que muitas pessoas acharam que era eterna, outras sabiam que eram temporárias, né? As marcas se colocando nesse lugar de oportunidade. Então, é isso. Eu vi esse movimento crescer, e foi bastante especial, assim como eu também vejo o decréscimo desse movimento. Hoje, por exemplo, a gente já entendeu que não tem que pautar a diversidade só nas datas sazonais, mas também não pautar nas datas sazonais é algo que levanta um alerta, assim. Então eu percebo e eu faço muitas análises da minha criação de conteúdo com as minhas mentoras. A gente tem dados muito importantes, assim, para que a gente não fique só no campo das ideias, a gente consiga analisar dados. Então a gente tem um decréscimo significativo nas pautas sociais nos últimos 3 anos, assim. Então, é extremamente preocupante. Como que eu acho que as marcas devem se posicionar em relação às diversidades? Eu acho que a gente teve um primeiro momento, que é um momento de inclusão.
e legal, assim, foi de representatividade, né? Aquela hashtag que circulou por muitos lugares, representatividade importa e tudo mais. Depois desse momento de representatividade, que é você pegar um ser, uma pessoa que vai representar um grupo, a gente passou por um segundo momento que eu chamo de um momento de proporcionalidade. Então a gente começou a olhar para o Brasil, a demografia do nosso país e falar assim: estou no Nordeste. Quantas pessoas negras, né, pretas e pardas tem no Nordeste? Vou colocar minha campanha de forma proporcional. Então vai ter tudo. Vai ter pessoas negras, vai ter pessoas brancas, pessoas indígenas, com deficiência. Vamos ver a demografia do nosso país e deixar isso de forma proporcional nas campanhas. Eu acho que esse é um segundo momento. E como que eu penso o próximo momento, que eu acho que é o ideal? Que é a naturalização das diversidades. Eu sempre gosto de falar de um case, de um trabalho que eu fiz, que eu como apresentadora e influencer, eu invadi os bastidores do Fantasma da Ópera, que é o maior musical da Broadway de todos os tempos. E no Fantasma da Ópera tem 0 personagens negros, porque é no século I na Europa. Eu não lembro qual que é o século, tá, gente? Depois vocês pesquisam no chat GPT. Eu não lembro. Mas era numa época que o processo de escravização do mundo ainda não tinha começado. Então não tem personagens negros naquele espetáculo. E eu fui contratada por uma grande marca de financeira, um grande banco, para ser a apresentadora dos bastidores do Fantasma da Ópera, sendo uma mulher preta. Por que eu? Porque eu tinha as outras competências. Eu amo musical, enfim, sou uma boa apresentadora, tenho uma facilidade de interação. Então, esse é um novo movimento, é a naturalização das diversidades. É você colocar uma pessoa com deficiência para cobrir um festival. É você colocar uma pessoa preta para falar sobre as negritudes, mas para falar também sobre essa representação do todo, sabe? É você colocar uma pessoa indígena para representar o Brasil. Então, acho que a naturalização das diversidades deveria ser o próximo passo. Temos 2 desafios. Esse, né, que é o próximo passo, mas sempre sem deixar de olhar o passo anterior, que hoje, sim, está passando por bastante decréscimo, né, que é as diversidades como pauta. E também, né, Ana, não contratar a pessoa só porque ela tem algo da representatividade. É isso aí. É chegar para mim que tem uma pinta, mas eu falo sobre moda, que diretamente não está ligado a representatividade em si, mas eu tenho as minhas outras competências que eu quero ser contratada não só porque eu tenho uma pinta no rosto. Exatamente, é isso. Estou aprendendo muito, gente. Eu estou aqui impactada. Agora eu quero fazer uma pergunta para os 3. A gente está falando muito do impacto social, e vamos continuar, mas também quero entender o impacto nos negócios. Porque a partir do momento que você vende um produto que é para todo mundo e você só comunica para uma camada, está errado. Então, quando você começa a comunicar um produto que é para todo mundo e você comunica para todo mundo, qual o impacto na marca? Começando por você e depois para as meninas. Primeiro que, assim, diversidade e inclusão para a gente é fundamental e representatividade sobretudo. Novamente, empresa nordestina, 25 mil colaboradores, pensando que 60% dos nossos colaboradores são autodeclarados pretos e pardos, 60% da liderança feminina, empresa de capital aberto com 4 mulheres no conselho, inclusive a presidente do conselho de administração, que é muito pouco na B3 ter isso. Então, assim, desde sempre a gente trabalhou com diversidade e isso refletiu nos nossos negócios. A gente é farmácia. Farmácia tem dermocosmético, higiene, beleza, remédio. Eu atendo 22 milhões de clientes todos os meses. De tudo quanto é tipo, jeito, cor, orientação, etc. Então, assim, isso está permeado na cultura da companhia, novamente, pelo fato de ser nordestina, e isso criou uma força muito grande lá no fundador, que quando ele veio para São Paulo, e sendo nordestino, ele tomou muita porrada. Ah, esses nordestinos chegando, invadindo aqui, veio de pau de arara, etc. Isso virou uma chave nele, que desde 30 anos atrás, a empresa tem 44 anos, a gente só trabalha com questões de diversidade e representatividade. Tanto que, esse ano, inclusive, foi esse ano, quando que aquela coisa lá dos Estados Unidos foi eleita? Esse ano, né? Reeleita, na verdade, e começou essa onda anti-woke, ou o que eles queiram falar, nós, acho que foi em janeiro, fevereiro mesmo, que a gente está vendo um monte de empresa brasileira, as americanas, mas as empresas brasileiras saindo dessa pauta, eliminando seus departamentos de diversidade e inclusão, etc. A gente foi a público e falou, não, aqui a gente vai continuar investindo, vai continuar tendo essa área, vai continuar contratando com vagas afirmativas, e ponto, e a gente vai acelerar. E a gente vai continuar questionando isso em público, sim. A gente vai continuar celebrando o dia do orgulho, o dia da consciência, não só no dia da consciência, mas o ano inteiro, e a gente não vai dar um passo para trás. Tem uma coisa que a gente fala muito que é, quando você atravessa uma ponte, e essa ponte te faz evoluir, a gente taca fogo na ponte para não voltar atrás.
A gente, como PagMenos, não volta atrás. O que essas marcas estão fazendo é retroceder. A gente não tem que retroceder. Isso é um desserviço para a sociedade e para os negócios. Diversidade sempre, sempre vai trazer resultado. Perfeito. Eu estou contemplada. Não quero responder. Não, interessante demais a sua resposta, né, Mari? Eu sei que você trabalha muito com Dove, várias marcas incríveis. E a Dove sempre foi uma marca que sempre prezou pela Traz muito o propósito da representatividade, de fato. Mas a campanha de vocês foi uma que mexeu muito comigo. A Squad que chegou, assim, eu tenho várias amigas na Squad, eu olho e falo, cara, que incrível. Queria entender com você se a Dove já compartilhou com vocês parte do impacto disso, ou se você vê na rua também, né, quando as pessoas te encontram. Sim, total, porque como ele está falando da PagMenos, que tem, de fato, essa preocupação com a representatividade, e não só em falar que está tendo representatividade, em colocar uma pessoa preta no squad e falar, olha, temos pessoas pretas no squad. A gente, como influenciador, a gente sabe exatamente quando a marca te contrata para cumprir uma cota ou quando a marca, de fato, tem um propósito. E a Dove é um ótimo exemplo, que trabalho com eles desde 2019. Já teve campanha cancelada porque nós falamos, peraí, talvez isso daqui não é uma coisa que a gente realmente queira falar ou tá distorcido. E eles, não, então, basicamente, é o que a Ana falou, colocar os influenciadores no lugar do vai dar merda. É a gente falando, isso vai dar merda, não é para colocar. E eles têm total abertura em escutar, tanto quanto na criação do conteúdo, na criação de briefing, de ouvir as nossas próprias ideias. Isso é muito difícil as marcas fazerem. Eu já cheguei e falei, olha, eu quero fazer esse vídeo, vocês querem que ele seja uma publicidade? E a Dove simplesmente falar, claro, chama a gente aí de collab, vamos abater do seu escopo anual. Então, isso eu não consigo dizer uma outra marca que eu já trabalhei de fato que me deixa tão aberta a escutar de fato a minha história e não só a minha estética de representatividade, mas de fato escutar o que eu tenho para falar, escutar o que eu quero falar, os pontos que eu quero falar, quando eu quero falar. E eu enxergo também que mesmo quando eu não levo isso para dentro da marca, a marca traz isso para mim. Olha, então tá no mês do orgulho, tá no mês da consciência, tá independente. Claro que vamos falar dos pontos, mas durante o ano inteiro tá tendo várias campanhas de várias coisas específicas. Por exemplo, teve uma campanha em específico que eu participei dessa, que era de costas para os filtros. Eu já sou uma pessoa que não uso filtro naturalmente, por não gostar, acho que até deixa o conteúdo parecendo mais craquelado. Mas a gente assinou um acordo que iríamos ficar X tempos sem usar filtro exatamente para treinar esse olhar do público. Como é uma foto, um vídeo, um story, sem distorção de imagem, sem mudar as minhas características físicas, pra gente, porque querendo ou não, a mídia quer fazer isso. O capitalismo quer vender isso. E ele está fazendo o papel dele. Então, nós, como influenciadores e marcas que se importam com isso, temos que nadar contra a corrente e mostrar que existe beleza de outros jeitos. E aí que vem o treinamento do olhar. A mídia, a maioria, está treinando para que a gente seja de um jeito padrão, e nós, como influenciadores, temos essa chave de mostrar e treinar o olhar dos outros para a gente despadronizar todas as pessoas. Então, as marcas que dão esse espaço para a gente, obrigada a PagMenos que faz isso, a Dove que faz isso, ajuda a gente a treinar o olhar do público. Então, o propósito, ele realmente, a gente sabe quando tem um propósito ou não nas marcas, né, nos trabalhos das marcas. Eu acho que é bastante importante a gente pontuar que as marcas, elas precisam aprender a serem errantes, né? A Dove, inclusive, né, se a gente pega toda a trajetória da Dove, ela já teve, hoje tem um acúmulo de cases positivos, mas já teve muitas crises, principalmente com questões raciais. Mas as marcas que se colocam nesse lugar de errante, elas evoluem numa velocidade muito boa, numa velocidade muito grande. Porque é isso, é sobre errar mesmo. E também acho que tem um outro ponto. Aprender com erro, né? E rápido, assim, é uma coisa meio rápido. E também tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena dizer, que é... Quando a gente fala sobre questões sociais, né, quando você conversar com qualquer sociólogo, qualquer pessoa que pensa a sociedade está em constante mudança.
O tempo todo. Eu posso dar um exemplo bem simples da comunidade que eu pertenço. Quando eu tinha, sei lá, 10 anos, ou sei lá, 15 anos atrás, as pessoas falavam menos preta do que fala hoje. Né? Falar preta ainda era uma questão, talvez, ali para algumas pessoas. Hoje a gente já tem isso, a questão do pardo, enfim. As questões sociais mudam o tempo todo, porque a sociedade está em constante mudança o tempo todo. É por isso que é importante você ter tão perto as pessoas diversas do seu lado, porque são as pessoas que mais rapidamente vão observar essas mudanças sociais na sua comunidade e vai trazer essa mudança social para essa marca. Ou, melhor do que a mudança, a inovação. Tipo, olha, sei lá, meu cabelo chama Microlox, é um cabelo que não tem... Está começando agora no Brasil, eu fiz meu cabelo em Cape Town. Fui para Cape já foi, eu amo aquele lugar. Eu fiz em Cape Town, meu cabelo é um cabelo novo que tem suas especificidades. Se eu estou junto com uma marca de beleza que está atento, ele está na frente, ele está com inovação na hora, no time certo, para desenvolver um produto novo, ou só desenvolver, adaptar uma comunicação. Então, acho que é esse olhar de agilidade que as marcas precisam ter, sendo errantes e trazendo pessoas perto, que vai trazer essas inovações o tempo todo. E aí, te interrompendo, mas assim, uma coisa que as marcas... Nós temos um grupo de CMOs, né, líderes de marketing, somos em 100, e aí de Boticário, Natura, Ambev, etc., a gente conversa bastante. O que nós chegamos à conclusão, salvo alguns, a partir do momento que você fala de diversidade, inclusão, representatividade, etc., você vai tomar porrada. Porque tem hater, gente. A internet está cheia de hater. Cada conteúdo que eu publico dentro do nosso Instagram, dentro do nosso YouTube, eu tomo porrada. Se é dia do nordestino, se é dia da consciência negra, se é dia do orgulho, se é dia da pessoa com deficiência, etc. Mas sempre tem, olha a lacração, olha Pague Menos, nunca mais vou comprar, etc. Globo esquerdista, Pague Menos esquerdista, e começa a falar isso, acontece bastante. E assim, a gente chegou nesse grupo, gente, a gente vai tomar porrada, mas a gente não vai provocar mudança se a gente simplesmente, depois do primeiro tapa, da primeira porrada, cai fora. Nós acreditamos nisso? Então vamos em frente, acelera o carro, porque são nossos valores de companhia. A gente não pode dar um passo para trás. Tem um caso, a gente tem um podcast que está no nosso YouTube, que chama Pode Sempre, que fala de saúde com celebridades. Então a gente leva, sei lá, Luciano Zafir, Márcia Sensitiva, Xuxa, para falar sobre saúde. E a apresentadora é a Juju Black. E a Juju, desde sempre, quando foi nossa apresentadora, nossa host, desde o começo do programa 2 anos atrás, ela foi muito criticada. A Pague Menos tomou muita porrada pelo fato dela ser negra. Muito. E assim, as pessoas não têm vergonha, tá? As pessoas publicam. Mas precisava mesmo dessa apresentadora e colocava um emoji que eu não vou falar aqui, porque ofende, mas você sabe o que quer dizer ofensivo. E a gente continuou. Agora que ela está com uma polêmica com o Otávio Mesquita, e não é problema meu a polêmica dela com o Otávio Mesquita, é um problema dos dois, a primeira coisa que ela ligou, falou, não vão tirar nada, você vai continuar. O que acontece na tua vida pessoal é uma coisa sua e você resolva. Se algum dia você não se sentir confortável, faz o seguinte, a gente para, a gente dá uma pausa, a gente volta a gravar depois, mas eu não vou te tirar por decisão minha, eu quero que você continue e o que você precisar, você me fala. Ela co-criou com a gente esse podcast. Isso que as meninas estão falando é super importante. O criador, ele tem que co-criar com a companhia. Não tem que chegar lá com um briefing, você não pode fazer isso, 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 tem que fazer isso, isso. Fala assim, olha, eu preciso de vender Neutrogena. O que você me recomenda? Joga para ele vai trazer a melhor coisa, porque ele sabe do público dele, não é o meu. Se eu estiver contratando para falar dentro da minha rede, agora se está numa collab, eu estou falando dela, por que eu estou contratando as meninas e eu quero dar pitaco da maneira como elas falam com o público delas? Não faz o menor sentido, gente. Até porque até o resultado vai ser menor. É um contrassenso isso, gente. Quer adicionar alguma informação? Não, eu quero ser contratada pela A gente vai trocar. A gente, eu olhei aqui já vai mandar um escopo para Pague Menos, né? Vai mandar uma estratégia de conteúdo para... Eu olhei aqui para Ana e falei que emocionante ver isso, porque, gente, a gente que é influenciadora é sofrimento mesmo, entendeu? E porque eu acho que é muito... Não sei, será que eu sou romântica? Mas, assim, é muito importante a gente entender que a publicidade transforma a sociedade. Ponto. Todo mundo tem na sua cabeça publicidades que marcaram a vida de vocês, que marcaram uma parte da sua trajetória, que influenciaram na autoestima, na sua decisão profissional, na sua decisão enquanto afeto, nas suas relações. A publicidade, as marcas, elas têm um poder de impactar de uma forma grandiosa a sociedade. Não, e não só a gente como indivíduo. A publicidade, ela impacta, por exemplo, não sei se vocês sabem da história, por que mulheres depilam as axilas.
Sim, sim. Simplesmente uma marca de lâmina viu que o público da marca era todo masculino e falou, gente, mas a gente tem que criar uma ideia para o consumo ser feminino também. Então, vamos fazer uma propaganda dizendo o quanto isso é higiênico, mas até um dia atrás, tudo bem, em cima da propaganda. Gente, foi uma estratégia. A marca moldou o planeta Terra. Exatamente. Então, se a gente tem essa força, vamos mudar pra gente ser pessoas mais legaisinhas? Né? Não dá? Eu acho. Dá pra juntar a marca, o influenciador, a mídia. Vamos melhorar um pouquinho umas coisinhas na vida de alguém, fazer a pessoa se sentir um pouquinho mais felizinha, não dá? Sabe o que eu queria? Não sei se a gente tem tempo. Eu estava até olhando aqui para ver se alguém reclama. Eu queria muito abrir para perguntas, porque nós temos uma plateia maravilhosa. Então, Engajada, a gente tem uma plateia engajada. Sabe? O seu grupo ali, eu tô vendo esse grupo. Ali é meu fã-clube. Nossa, né? Nosso. Inclusive, alguém tem uma pergunta? Porque eu posso até vocês com o microfone. Aqui, ó. Vamos por aqui. Aí primeiro você apresenta aqui pra gente, faz a pergunta, por favor. Bom dia a todos, eu sou o Diogo e minha pergunta vai muito direcionada para a Ana e para a Mari. Eu trabalho com o Álvaro aqui, a gente trabalha numa empresa na área de marketing de influência. E aí teve um ponto que a Ana Paula trouxe do tipo de não trabalhar numa data específica, mas também só trabalhar nela, que aí beira muito uma questão de marketing de oportunidade. Tem um período, algo nesse sentido que a gente possa considerar para trazer esse início, que tipo assim, a gente consegue aproveitar aquela data para um marketing de oportunidade. Mas ali se é a porta de entrada também de continuar trabalhando. Você mesmo deu a resposta da sua própria pergunta, é perfeito. Você está no lugar certo. Gente, salário, vamos aumentar o salário dele. Porque... Fala pro seu chefe que foi citado que você precisa de aumento. É, isso, a Xongani que pediu. Mas você deu a letra, assim, eu acho que é exatamente isso. Ou o reforço ou a porta de entrada, sabe? De fato, nessas datas sazonais, a gente está atento, a gente fica emocionado. Eu fico emocionado, mês de novembro inteiro eu fico muito emocionada. É dia da consciência negra, é dia do empreendedorismo feminino, dia do Novembro Azul, eu tenho pessoas, meu pai, meu companheiro, enfim. Então é um mês que eu tô sensibilizada, eu tô emocionada. Eu quero ser impactada por uma campanha que vai me tirar uma lágrima, sabe? Isso não pode ser excluído do universo da comunicação, mas pode ser um momento que justamente essa comunidade está super atenta para dar a porta de entrada para uma campanha que vai acontecer o ano todo. E aí, entre um novembro e outro entre um junho e outro, você vai conseguir fidelizar esses consumidores, né? Que falam assim, cara, mas não é de hoje que eles fazem isso. Aí chegar no mundo ideal, onde os próprios consumidores defendem a própria marca. Fala, não, galera, na boa. Eles sempre fizeram isso, eu lembro muito dessa campanha e dessa. Então, você deu a própria resposta. E o público lembra. Lembra muito. Porque, querendo ou não, a marca que faz isso, ela vai fidelizar porque ela vai se sentir representada. Então, hoje, o público, ele tá muito mais ligado no que é o propósito da marca, porque eu vou consumir aquilo. Então, tem várias marcas que eu vou falar... Ai, creme. É melhor ir no creme que me representa do que por um qualquer creme. Não, então, o público você falou um ponto ótimo. A gente tem que parar de infantilizar o consumidor, gente. Assim, 2025, só eu tenho 10 anos de Creators Economy, tem muito mais tempo. Eu sempre brinco que não tem ainda uma blogueira aposentada, chegaremos lá. Mas a gente já passou por muita coisa. Então, assim, não infantiliza o público. O público sabe o que é oportunidade, o público sabe o que é uma marca que está coesa, o público sabe uma marca que está falando em novembro, mas está seguindo... O público já sacou. O público sabe quando é falso, quando é orgânico. O público, a gente consome tanto que a gente vai virando especialista da Creators Economy enquanto público. Então, não vamos infantilizar o público, não. Vamos tratar eles não vamos subestimar, né? Infantilizar no sentido de subestimar mesmo eles e fazer um negócio legal, sabe? E eu sinto também que o público gosta de saber de bastidores. Meu público, por exemplo, gosta muito de... Pô, eu conversei com a marca, eu falei isso, eu critiquei a marca nesse ponto, e a marca mudou tanto... Que nem você contou o case da Dove. O público gosta de saber que a gente está interferindo na marca. Porque isso também causa diretamente o impacto do propósito, claro. Que não é só para colocar ali como a cota. Né? Exato, exatamente. Eu vi mais uma pergunta aí, né? Bora. Obrigada. Gente, eu vou dar uma lacrada aqui, tá? Perdão. É uma pergunta muito do âmbito de marcas.
Quando você estava falando a respeito do departamento de vai dar merda, a gente falou muito sobre, cara, vamos olhar para essa campanha e pensar, putz, onde está a pessoa deficiente? Onde está a pessoa negra? Onde está os vieses de diversidade? E a gente vê muito comumente propagandas que só tem pessoas brancas. E quando a gente vê propagandas que só tem pessoas negras, a gente está falando sobre Novembro. Eu, particularmente, nunca vi uma campanha que só tem pessoas deficientes, por exemplo. Então, eu queria muito entender, do ponto de vista de marca, o que é o caminho que você encontra entre eu vou fazer isso daqui porque é o que a marca acredita, independente do backlash, e eu não vou fazer isso por causa do backlash. Eu trabalhei com diversas marcas que queriam ter posicionamentos contundentes, queriam ter um posicionamento foda, mas não bancavam a ideia de um backlash, não bancavam a ideia de que aquilo podia fazer perder receita, de que aquilo podia gerar uma volumetria baixa, uma volumetria de comentários ruins no Twitter e tudo mais. Eu queria muito entender, do ponto de vista interno, como é que você sustenta uma ideia que é potente, uma ideia que não tem o intuito de gerar resultado, mas que tem o intuito de gerar posicionamento, frente a algo como um backlash, por exemplo. Eu avisei que eu ia dar uma lacradinha. Não, vamos embora. Gostamos. Marca, te vira, é nossa responsabilidade. A partir do momento que é teu valor, teu propósito como companhia, por exemplo, um dos nossos conselheiros de administração, são 9 conselheiros, tá? Infelizmente ainda são 3 mulheres, deveriam ser mais, mas enfim, já tem 3, que é uma grande coisa, e tem um deles é negro, que é filho do fundador, inclusive. E aí a gente fala muito sobre isso desde sempre. Só que, obviamente, que tem algumas coisas que a gente vai cutucar na ferida. E quando a gente acredita, a gente publica. A gente tem zero, e eu não estou dizendo que é normal das marcas, tá? A gente é bastante exceção. Mas a gente tem zero problema em backlash. O que acontece é, se a gente sabe que vai ter, eu tenho que reunir o meu pessoal de assessoria de imprensa, o pessoal que cuida da minha parte de conteúdo, o pessoal que cuida de operação, o pessoal que cuida de redes sociais, fala, gente, ó, publicamos isso e pode ser que tenha um backlash. Dito isso, vamos nos preparar e qual é a nossa resposta, o nosso posicionamento. Por quê? A empresa que não tem isso como valor e só quer fazer o black wash, pink wash, green wash, qualquer wash, ela não vai sustentar esse backlash. Quando a empresa acredita no propósito dela, no valor dela, ela vai sustentar. O que ela vai fazer? Ela só vai se preparar previamente para que isso não vire uma narrativa do mercado, uma narrativa das redes sociais, uma narrativa dela. Então é isso que a gente faz. Agora, de verdade, empresa que fala não vou publicar porque vai ter hater, desculpa, o que ela está olhando ali não é valor dela. Se ela não publica uma campanha porque tem muito gay, porque tem muita lésbica, porque tem 2 mulheres trans, e agora trans, imagina, com tudo que está acontecendo no mundo, vamos falar de trans, vamos falar de negro. Falar de uma trans negra, então, capaz, nem a pau. Uma trans negra com deficiência, então esquece. Não, aí vamos falar que é woke, que é lacração, etc. Se a empresa fala, não, agora não, porque está em call de resultado, porque estamos em período de silêncio, porque tem outra campanha saindo, a gente não quer misturar, pode acreditar, não é valor daquela companhia. Não é valor, porque a companhia que tem valor, ela vai em frente, não importa o backlash. E ela sustenta. E ela sustenta. E ela vai a público e fala, ponto. Tem mais alguma pergunta? O microfone está por aí com vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês estão tímidos, mesmo. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Gente, eu nunca aprendi tanto num painel, meu Deus. Eu tô assim, metade arrepiada, metade emocionada. Tô com vocês, já chegou novembro, amiga. Posso pedir para vocês... Eu acho que, olhando aqui, o que a gente pode, né, trazer agora para essas pessoas? Eu acho que, independente de profissão, quem cria conteúdo, quem não cria, quem tem empresa, vocês conseguem passar para a gente, cada um dentro do seu ponto de vista, como eles podem fazer para incluir mais, seja com conteúdo, seja na vida, porque vocês falam muito disso e eu quero sair daqui incluindo muito mais. Então, o que a gente pode fazer? Romântica, eu sou pisciana, galera, filha de Oxum, entendeu? Recentemente eu fui para Que dia que você é? 1 de março. 21 de fevereiro, tá pertinho. Dá para fazer festa juntas. Recentemente eu fui para a Amazônia, fazer uma expedição na Amazônia, e eu fiz um vídeo que eu chamo de vídeo textão, né? Que eu falo que a gente não ama o que a gente não conhece, é impossível. Tava falando que não tem como a gente amar a natureza se tem uma árvore na nossa rua e a gente nem sabe que árvore é aquela. E aí eu tava falando isso, né? Que eu amava muito mais a natureza, muito mais o meio ambiente, muito mais a preservação do meio ambiente, porque eu a conheci.
de alguma forma. Eu comecei a amar o Rio Negro porque eu o conheci. Eu comecei a amar a fauna, a flora, porque eu o conheci. E isso me impactou muito, muito mesmo, sabe? E aí eu acho que o único caminho é o amor, né? E o amor não só no lugar romântico, mas o amor nesse lugar político, de transformação. Não é possível você amar sem conhecer. Ponto. Então, a única forma de você se transformar enquanto ser humano, enquanto ser humano que vai refletir nas suas relações interpessoais, que vai refletir na sua relação com o seu trabalho, no resultado do seu trabalho, é amando, é conhecendo, né? É conhecendo para amar. Então, conheça a diversidade em qualquer nível, de qualquer forma. Tem tanta coisa. Tem produto audiovisual, tem cinema, tem batalha de rima, tem novela aí, a Globo, 30% compromisso, 30% de elenco negro. Viu, time? Fiz até a publi. 30% de elenco negro. Tem produto audiovisual, tem a sua vizinha. Tenho certeza que tem a sua vizinha, que é uma pessoa preta, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que está pensando em alguma diversidade, uma pessoa LGBTQIAPN+, tem. Então, os conheça. Só assim você será capaz de amá-los e só assim você será impactado, literalmente afetado, no sentido do afeto e do afetar, né? Para você fazer uma transformação em si e nas coisas que você coloca no mundo. Eu volto ainda no ponto que amei. Vou levar que eu só amo aquilo que eu conheço. Vou levar até para pessoas. Mas eu ainda volto muito no ponto também da gente treinar o olhar. A gente precisa treinar o olhar de todas as formas. Então, aquilo que você mais consome vai ser aquilo que você mais vai se adaptar. Então, que seja a magreza extrema. Se você consome a magreza extrema, uma hora você vai achar normal a magreza extrema. Se você consome qualquer tipo... Aí vamos para a representatividade. Se você começa a consumir muito conteúdo de pessoa preta, uma hora você vai normalizar as pessoas pretas. Eu, por exemplo, namoro um homem que é brasileiro, mas ele é de descendência asiática. Antes de consumir mais o meu olhar para o asiático, eu achava eles muito parecidos, de fato. Até que hoje eu convivo com uma família inteira e penso, nossa, não tem como que eu confundia fulano com fulano? Não tem como. Essas pessoas são completamente diferentes. E isso, como que eu fiz? Treinei o meu olhar, conheci a cultura, conheci para amá-la. E hoje eu consigo diferenciar um japonês de um chinês, de um coreano. Claro que às vezes eu posso confundir também, porque mais ou menos as características dá para a gente treinar o nosso olhar. Acredito que acontece muito isso com as pessoas pretas também. Ai, nossa, como fulano parece fulano. Você vai ver o fulano, não tem nada. Gente, tem umas pessoas que a gente ouve e vê isso por falta de treinar o olhar, que é inacreditável de se comparar. Então, de fato, comigo, às vezes a pessoa tem uma mancha no pescoço. Conheço uma menina que é igualzinha a você. Ela é idêntica a você. Aí eu falo, quero ver. Gente, eu vou olhar a pessoa loira, alta, uma pinta com um formato completamente diferente, aí a gente se parece. Não tô conseguindo. Ela só está enxergando uma pinta. Ela só enxerga a pinta. Ela só enxerga uma característica em mim e me acha parecida com a outra pessoa. Gente, já falaram assim, nossa, você tem tipo a pinta da Angélica. Opa! Gente, a pinta da Angélica na perna. Peraí, tem um abismo de diferença entre isso. Pode ser o mesmo tipo de pinta? Pode ser, mas a maioria de nós temos o mesmo tipo da minha pinta. Só que, por exemplo, essa pinta é igual a essa pinta. E ninguém vai confundir essa pinta. Mas aí olham para uma pinta grande e falam, nossa, você é igual a fulana. Mas então, é isso. A gente não nasce obrigado a saber de tudo. Mas a gente nasce sabendo que a gente pode treinar o nosso olhar para conhecer o outro e amar a todos. Porque é só conhecendo que a gente vai amar. Assim, aconteceu comigo uma coisa muito importante. Eu falo que eu sou gay publicamente, no LinkedIn e tal, etc, etc. E teve uma vez, nós somos uma empresa de 27 mil colaboradores, um garoto super jovem, acho que tem 19 anos, ele estava se candidatando para uma vaga de balconista numa cidade no interior do Pará, uma cidade que tem 25 mil habitantes, que tem basicamente uma Pague Menos, uma delegacia, agência do Correios e não sei o quê. E ele me mandou uma mensagem no LinkedIn, ele falou assim, a minha mãe tinha muito medo de mim, para eu trabalhar numa empresa e sofrer muito preconceito porque eu sou gay.
E ele falou, sou muito afeminado e tal. Quando eu mostrei o teu LinkedIn, a tua mensagem, dizendo que você é um cara gay, é o vice-presidente da companhia, e fala publicamente, ela se sentiu pela primeira vez muito tranquila com aquilo. Isso me acendeu um clique. Primeiro, eu vou acelerar cada vez mais para falar disso. Segundo, nós, gente, todos que estão nessa sala, somos agentes de mudança. Eu como marca, vocês como agências ou como criadores, vocês como criadores, influenciadores. Então, assim, nós não estamos aqui num evento de engenheiros, nós estamos num evento de marca. Eu acho que o maior influenciador, o maior agente de mudança de uma sociedade são as marcas. Infelizmente, ou felizmente, são as marcas. Então, todo mundo saindo daqui, pense que nós somos agentes de mudança. Se a gente não forçar toda uma sociedade, todo um sistema para provocar essa inclusão, essa representatividade, essa mudança, vai acontecer o que está acontecendo em outras sociedades, que as pessoas estão retrocedendo. Então, nós, nessa sala, somos grandes agentes de mudança. Então, tenhamos consciência disso e aceleremos cada vez mais. E com esse papo eu me despeço, tá? Porque depois daqui tem a Gabi, antes daqui tá tudo ótimo, viu, Renato? Você emocionou? Não, tá tudo... Tá o microfone, tá emocionado. Gente, foi lindo mesmo. Obrigada a todos vocês que vieram aqui. Obrigada. Vamos deixar ele comentar? Por favor, faça o seu comentário. O microfone, ele quebrou o microfone, mas ele vai te passar aí. Eu me chamo Vanberg, eu trabalho numa agência de publicidade aqui de São Paulo, nacional. Complementando um pouco o que a Mariana falou, sobre treinar o olhar, eu acredito que a gente também precisa treinar o olhar para o interior do nosso país, sabe? Muito no contexto da brasilidade, sabe? Porque existem pessoas pretas no interior, existem gays, trans, pessoas gordas no interior, que são absurdamente criativas, sabe? E se a gente quer fazer diferente, a gente precisa dar voz a essas pessoas que estão no interior, sabe? A gente precisa mostrá-las e a gente precisa mostrar para o nosso país, sabe? Porque não é só a capital, não é só São Paulo, não é só o Rio de Janeiro, não é só Salvador que faz o nosso país crescer. Existem criadores incríveis, sabe? Em cada uma das cidades do interior e que a gente pode olhar e a gente pode enaltecer, a gente pode mostrar para o Brasil através das marcas que a gente trabalha. É isso. Lindo, obrigada por complementar. Obrigada, gente.